Olá, pessoal. Estamos com um pequeno atraso aqui, mas nada que vá atrapalhar. O doutor Márcio já está aqui acenando. Vou chamar ele para já entrar com a gente. Médico pontual é outra história, né, gente? Ele já está aqui. Oi, doutor Márcio. Oi, Vivian, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tá me ouvindo bem? Sim, tá ótimo. Então tá bom. Ótimo, obrigado pelo convite, né? Vai ser uma boa Nossa, discussão. eu que agradeço pela sua disponibilidade, né? Fazia tempo que a gente não conversava. Com esse período de pandemia tá difícil se reunir, conversar com calma, né? É um período difícil aí, tá difícil, vai melhorar aos pouquinhos aí, se Deus quiser, vai ter vacinação, o pessoal tá aprendendo melhor os hábitos de isolamento social, diminuição de contato. Eu acho que em breve deve passar esse pesadelo, né? Mas É, graças a Deus então, tudo indo bem, com saúde, né? Aos poucos a gente vai se organizando e aprendendo essa nova forma de olhar as coisas, né? E viver. é isso mesmo. O tal do novo normal, né? Exatamente, exatamente. A gente vai aprendendo aos pouquinhos, vai vivendo isso, né? E vai aprendendo um dia de cada vez aí. É verdade, doutor. Então, te agradeço demais por disponibilizar esse tempo para conversar com a gente sobre um tema tão importante e que mesmo quem faz a imunoterapia hoje, e logo a gente vai, né, entrar mais no assunto, tem muitas dúvidas, né? Hoje, quando a gente colocou mais uma vez a propaganda nos grupões de WhatsApp das Vencedoras Unidas, algumas meninas se manifestaram dizendo que fazem a imunoterapia e tudo mais, mas mesmo assim elas têm muitas dúvidas, né? E eu acho que são dúvidas muito válidas, principalmente porque vai fazer aquela abertura de consciência das outras meninas que, por algum motivo, ainda não usa, né? Mas que pode vir a precisar, ou daquelas pessoas que entram aqui na nossa conversa mais como ouvinte mesmo, não está passando pelo câncer nem nada, mas que quer mais informação, né? Não, com Então, certeza, né? eu acho que de cara só pode explicar pra gente, né? Vou chamar de senhor não, vou chamar de você, Você, tá? por favor, por favor. Estamos em casa, estamos juntos aí nessa batalha aí. E assim, acho que com certeza a possibilidade de discutir esse assunto é importantíssimo, tanto para o paciente que está em tratamento, como para os pacientes que podem vir a tratar com essa medicação, com esse esquema terapêutico, com essa classe de medicação. E também para os pacientes familiares, é um conhecimento geral, é uma medicação nova, é um tratamento, é um esquema, é uma classe de medicamentos nova, né, que tem tido muito Sim, estudo, muita demanda, muita informação. A gente sempre tem uma fase de querer atualizar. E quer queira, quer sim, não, o tratamento de câncer, mesmo o velho, continua sendo novo, porque graças a Deus pouca gente sabe, só sabe na hora que acontece. Né? Que é a hora que verdade. o chão abre, que a pessoa desespera, que não sabe o que vai fazer, como é que vai ser o tratamento, né? Que tratamento eu Isso, posso fazer, eu tenho chance de continuar viva, como é que vai ser minha vida, minha família, meus filhos, meus pais. A gente sabe que esse é isso. um momento de diagnóstico terrível, é um pesadelo, e só com a informação começa a melhorar um pouco, né? Esse tipo de Tá, situação em relação a câncer, né? Então, a primeira coisa que a gente exatamente. tem que falar do câncer é que é uma doença invasiva, agressiva, só que graças a Deus cada vez mais a gente tem tido tratamentos cada vez melhores, mais Isso, eficientes, mais toleráveis, com mais qualidade de vida isso. para o paciente. A gente vê assim, eu falo, hoje em dia eu não tô, eu nego falar que estou ficando velho, né? Mas assim, quando a gente começou a oncologia lá em 2010, 2009, terminou a residência lá, a gente via muita doença muito com evolução muito grave, muito rápido, o paciente tinha pouco tempo Isso. de sobrevida. E olha que não faz tanto tempo assim. Quando a gente fala com É, colegas mais velhos, o tratamento quimioterápico, o tratamento para câncer era muito sofrido, as coisas eram uma verdade. certidão de óbito, né? Uma coisa De muito óbito, grave. E hoje em dia, a verdade. gente sabe que o câncer, apesar de ser um pesadelo diagnóstico, não pode falar que é coisa à toa nunca, né? Muito grave. Mas a gente tem tido tratamentos cada vez melhores, mais eficazes, os tratamentos são mais tranquilos, né? O tratamento principal sempre vai ser cirúrgico, né? Os tratamentos, a gente tem uma gama de tratamentos complementares aí, que é a quimioterapia, que eu vou falar um pouquinho, a radioterapia, que é Isso, essencial para vários tipos de doença. E agora a gente está tendo mais opções, tem hormonioterapia, terapia-alvo, imunoterapia, tudo isso
é um arsenal de tratamentos para o paciente oncológico. E que é melhor, com maior qualidade de vida, com maior sobrevida, doença, graças a Deus, está se tornando uma doença crônica, né? A gente tem visto cada vez mais pacientes vivendo por muito tempo com uma doença crônica que antigamente era letal e conseguindo viver, trabalhar, viajar, ser feliz, né? Isso é o mais satisfatório para a gente que está na oncologia já há algum tempo, né? Acho que quem está mais tempo, então, é mais feliz ainda, que vê o paciente sofrendo. Hoje em dia a gente tem tratamentos que evitam até queda de cabelo durante a quimioterapia, que tem um controle razoável, né? Bom, muitas vezes. Então, para a gente começar em relação ao tratamento de imunoterapia, primeiro a gente vê, o câncer é uma doença invasiva que a própria célula tumoral invade o tecido sadio da gente, né, das pessoas, e começa a invadir, espalhar para outros órgãos, causando dor, causando um tumor, uma alteração de tecido. E o tratamento em si, você vai... Quais são as opções? Primeiro, cirúrgico, você vai tirar aquela lesão de forma cirúrgica, né? Você resseca, tira aquele nódulo. Às vezes tem que ser uma coisa maior, tirar linfonodos, alguma coisa desse tipo, mas você tem que tirar a doença, a região em volta da doença. Depois a gente... Certo, entendi. Depois a gente tem a questão da quimioterapia, que a gente sabe que é sempre uma polêmica para qualquer paciente que vive esse momento, né? A quimioterapia nada mais é uma medicação que tem o objetivo de atuar nas células tumorais, no próprio câncer, né? Então ela tenta atingir a célula que está crescendo rapidamente para que ela morra. O problema é que esse tratamento de atingir justamente a célula que está em crescimento, a quimioterapia é um tratamento ainda, a gente vai falar que é pouco inteligente, né? Ele não é inteligente, então ele ataca todo mundo. Então ele ataca o câncer que está lá, por exemplo, aí na mama, no intestino, né? Colocar na mama aqui, que é o nosso foco principal, mas assim, é um tratamento que vai atuar nas células que estão crescendo rapidamente. Infelizmente atua nas células do couro cabeludo, então o cabelo cai, da boca, da inflamação na boca, da mucosite, afta na boca, no intestino, podendo dar diarreia. Então a gente vê que ela ataca tudo. Mas, apesar de ser essa coisa louca e atacar tudo, ela tem sido cada vez melhor, tem sido controlada a dose, tem medicamentos para evitar o enjoo, para melhorar a dor, então isso tem melhorado. Esse é um grande avanço que a gente já tem vivido isso muito bem. Os outros tratamentos, a gente tem a radioterapia, que é uma irradiação, você vai queimar aquela região onde tinha a célula para evitar que essa doença volte de forma geral, né? Ou então, se for um câncer metastático, você vai queimar aquelas células para que elas diminuam e parem de crescer, ou pelo menos controle a dor. Daí a gente vai ter tratamentos como hormonioterapia, que o próprio hormônio vai bloquear, o bloqueio hormonal feminino ou masculino vai bloquear o crescimento celular, é uma terapia moderna. Não é tão moderna, a gente tem desde o século XIX, né? Mas assim, é um tratamento mais antigo da nossa prática clínica, muito eficiente, importantíssimo. O tratamento com terapia-alvo, que já é uma terapia mais moderna, você vai ver uma molécula que tenha no tumor, que tem uma mutação, que você vai atingir ela e vai ser teoricamente um tratamento mais inteligente, vai ter só ser a célula que tem aquela alteração molecular para ter um efeito melhor. E, finalmente, né, a gente vai falar agora da imunoterapia. A imunoterapia é um tratamento, assim, ultimamente é a última crista da onda, né? Todo mundo está empolgado com esse tratamento, a gente tem tido resultados muito bons para vários tipos de tumores. E o que ele é? É um tratamento que vai estimular o próprio organismo, as próprias células do indivíduo, do paciente, saudáveis, atacarem a célula do tumor. Porque o tumor é um corpo estranho, é um objeto estranho no tecido, né? Quando tem aquela célula maligna lá crescendo de forma regular, com um comportamento diferente, qual é o mecanismo normal do corpo? Ele vai lá, vai reconhecer aquela célula, vai ver que ela é uma célula diferente e vai mandar as próprias células do corpo atacarem. Sim. Como o câncer ele tem uma técnica de se disfarçar, vamos colocar assim, ele disfarça, ele consegue enganar as células do nosso organismo, ele não consegue ver que aquilo lá é um invasor e deixa crescer. O que a imunoterapia faz? Ela faz aquelas células de defesa do nosso próprio organismo tirarem esse disfarce e atacar essas células de forma mais eficiente. Então, se o organismo, você faz um estímulo do próprio organismo atacar células. Ou seja, a gente mesmo está se tratando, né? E por esse mecanismo a gente tem tido resultados muito bons. Ainda não serve para todos os tipos de tumores, né? Mas é importantíssimo a gente lembrar que é um tratamento que tem sido cada vez mais eficiente. E apesar de ser uma novidade agora, a gente está falando muito sobre isso, eu insisto em falar que é uma coisa já antiga, já desde o século XIX, né? O Dr. Cooley, que é um cirurgião lá de Nova York, ele já viu que pacientes que tinham infecção, né? Alguma infecção de pele, cutânea, né?
uma celulite, tinha uma infecção na pele. Essas pessoas, alguns desses pacientes tinham resposta tumoral, o tumor diminuía. E isso lá no século XIX, ele começou a ver, ó, vou pegar a infecção e estimular a infecção no paciente para a própria célula do organismo atacar. Ele viu alguma resposta, só que na época era o que podia ser feito. Hoje em dia isso é absurdo, não tem nenhum sentido isso, é loucura, né? Mas assim, ele viu que o organismo mesmo podia atuar contra as células do corpo. Então foi a primeira vez que viu isso. Isso foi estudado, até que em 1985 foi feito lançou uma medicação que a gente usava muito até 10, 15 anos atrás, que era o tratamento com interleucina. A interleucina, de novo, é uma medicação que estimula as próprias células de defesa a produzir mais células de defesa, né? Uma substância que a gente produz. Sim. Então, ela produziu essa interleucina para aumentar nossas células de defesa para atuar nas células do câncer. Legal. Foi lançada, foi utilizada muito, né? Muito que eu falo de um pouco mais intensa para alguns tipos de câncer na época. Então, melanoma, câncer de rim, que são cânceres muito imunogênicos, eram tratamentos feitos na época, né, que tinha um grupo de 10% dos pacientes que respondiam a esse tratamento. Né? Então, o próprio organismo atuava contra as células. Só que tinha um problema. Esse tratamento imunoterápico, né, essa imunoterapia rudimentar que a gente tinha naquela época, era muito tóxica. Você fazia uma hiperreação do organismo para atacar células. Então, assim, o paciente ficava num quadro inflamatório agudo grave, sistêmico, ele tinha que ficar na UTI, ele tinha que estar internado na UTI, tinha que estar em UTIs especializadas, você não podia ser qualquer lugar para acompanhar. E o risco de morte no tratamento era muito alto. Então, assim, você tinha pacientes que tinham até cura, mas um grande número de pacientes morriam com o tratamento. Né? Isso foi feito muito até os idos de 2010, né? 2015, até 2010, né? Porque depois disso, já em 2011, né? Em 95, foi vista a molécula lá do CDLA4, que foi a primeira molécula que hoje, há pouco tempo atrás, o cientista ganhou, o Jim Harrison ganhou o Nobel, né, sobre ciência, né, descoberta dessa molécula, que é o CDLA4, que é um mecanismo de controlar a resposta imune. Em 2011, finalmente, lançaram os medicamentos. Então, desde 2011, a gente tem acesso a essas medicações. Só que só nos últimos anos que realmente ficou acessível. Antigamente era só estudo clínico, não era um medicamento acessível. Hoje em dia a gente já tem no Brasil, né? É uma medicação, é um grupo de medicamentos, então a gente tem o ipilimumab, o nivolumab, o pembrolizumab, o atezolizumab, tem vários zumabs aí, medicamentos com nome... Palavrões todos aí. Palavrões diferentes, difíceis de falar, né? Que até confunde, até o médico confunde, né? Então, quiçá o paciente, né? Quem dirá o paciente. Então, a gente sabe que são tratamentos bem modernos, que lançaram para várias doenças diferentes. E o que ela faz? Ela faz estimular o próprio organismo a atuar contra as células. Né? Então, esse é o mecanismo geral. Mas eu quis dar uma passagem geral aí para a gente discutir um pouquinho da história, entender que, apesar de ser uma coisa nova, é uma coisa que os médicos, os cientistas já viam isso já há algum tempo e finalmente conseguiram desenvolver de uma forma mais eficiente. Tão eficiente que está tendo resposta e é tolerável. Não é um tratamento tóxico, que fazia interleucina, por exemplo, o paciente tolera muito melhor. Sim. E no caso, porque a gente sabe, né, de algumas pessoas que estão usando, eu lembro que eu participei mais ou menos ali em 2017 ou 2018 de uma palestra, os médicos vieram de São Paulo, acho que era umas outras clínicas, eu não lembro agora o nome exatamente, mas eles estavam falando disso, né? O quanto era importante, o tanto que era bom a imunoterapia e tal. E aí vinha a história mas a imunoterapia, como é uma novidade, ainda não está no SUS, né? Hoje, a gente já tem colegas que, através daqueles mandados de segurança e tudo mais e tal, conseguiram a medicação através do SUS. Só que a gente sabe que a história é uma novela, na verdade, né? Elas começam a usar a imunoterapia, aí faz 1, 2, 3 meses, começa a sentir tudo legal e tal, aí daqui a pouco é suspenso, né? Porque diz que a medicação ainda é muito cara, né? Como é que é a sua visão em relação a isso, doutor? Bom, a primeira coisa que a gente tem que deixar bem claro que a imunoterapia não é para todo mundo, nem para toda doença, nem para todo caso. Né? A gente tem que separar isso muito bem, que assim, eu falo, a gente trabalha em oncologia, em câncer, você que vive o paciente com câncer muito intensamente aí, né? Você está sempre acompanhando os pacientes que estão diagnosticando e vendo isso.
a gente sempre ouve tratamentos mágicos e super eficientes que eu preciso tomar, eu tenho que tomar, eu tenho que fazer tudo para fazer, né? Então, a primeira coisa é deixar claro, a imunoterapia tem ótimas perspectivas, funciona muito bem para vários casos, mas não é para todo caso, não é para todo mundo, tem que ter algumas alterações, algumas características do tumor para ter resposta. Primeira coisa. Quando a gente coloca em relação ao SUS, o SUS é uma barreira, é uma dificuldade gigante para todo mundo no país, né? A gente sempre viveu isso, né? A gente tem vivido isso. Eu trabalhei no SUS até 2017, né? Eu fiz minha residência no hospital de base, eu trabalhei lá no hospital de base como chefe do hospital de base, trabalhei com uma coisa muito intensamente, eu gosto muito de trabalhar lá, não trabalho lá mais, mas gostava muito, né? Vivenciei com muita intensidade os pacientes de lá. E a gente sabe que as novas tecnologias sempre são lentas para chegar, né? Para elas chegarem, elas têm que, primeiro, mostrar que são realmente eficientes, né? Que são eficazes. Eu acho que a imunoterapia já comprovou que, para alguns casos, é essencial. Não dá para a gente tratar mais o paciente sem imunoterapia. E a questão toda do país, né? Que é uma coisa complexa demais. A gente está vivendo várias coisas agora, até na questão da vacinação aí do Covid, que é um problema gigantesco, que está todo mundo vivenciando isso, vendo vários problemas, falta de hospital, falta de recursos, falta de medicamento. Então, assim, o país é uma ciência à parte aí, que eu acho que a gente entrar nesse mérito aí, a gente nem sai daqui hoje. Mas Melhor não. é melhor a gente nem entrar nessa seara, senão a gente não sai daqui hoje. Mas quando a gente coloca a questão do SUS, a gente sabe que tem grupos de trabalho pensando em padronizar para alguns tipos de medicamentos, né, para algumas doenças. Né? Acho que melanoma é uma doença que é essencial o tratamento, a gente não tem como discutir como o melanoma tem sido revolucionário no tratamento para melanoma. Câncer de pulmão, né? Câncer de rim são cânceres que, sim, hoje em dia a gente não tem como não oferecer esse tratamento para esses pacientes, né? Mas a gente tem que ver que tem vários outros cânceres que têm benefício também com esse tratamento, né? Então, quando a gente vê a questão do SUS, a gente sempre fala, a questão do paciente ter acesso ao tratamento é importantíssimo, né? A questão da entrar em litígio para conseguir a medicação, mandar de segurança, alguma coisa assim, isso é bem discricionário de cada médico, acho que é muito complicado. A gente fala, todo mundo tem que usar no serviço público é uma coisa muito complicada, mas quem tem acesso ao médico que consiga conversar com ele, ou um médico fora do SUS, tem que ter o acesso, discutir uma segunda opinião, é normal, é salutar isso, para ver se seu caso tem indicação, eu acho que tem que ver isso. E se tiver indicação, entrar na justiça com critério, né? Tem que ver se realmente tem benefício. Tendo benefício, a gente tem tido pacientes conseguindo, a gente sabe de casos realmente que vai lá, usa irregular, mas pelo menos o paciente tem acesso e às vezes, até nesse período curto, ele tem uma resposta boa, né? A gente teve casos no SUS excelentes, né? A gente é obrigado a falar. Tem casos que também não respondem, né? Infelizmente também. Então a gente não pode deixar isso como uma panaceia, um remédio que cura tudo e tão rápido. Então, assim, a gente tem que deixar a gravidade da situação. Tem indicação? Tem. Tem que entrar na justiça algumas vezes? Tem. Mas nem sempre vai ter um resultado excelente. Então, a questão de entrar na justiça, tem casos que realmente tem que entrar, a gente apoia o paciente, que a prioridade é o paciente, assim. E a questão é muito clara. A própria questão do SUS é... Alguém está me ouvindo? Ah, beleza. Então, assim, a questão de entrar na justiça, né? A questão de entrar na justiça, a gente sabe que cada caso é um caso, né? Tem que ser visto, mas assim, quando tem, você tem que estar próximo do médico, acompanhando, discutindo com ele para poder entrar na justiça de novo, se paralisar o tratamento e discutir cada caso. Mas é uma tecnologia que a gente sabe que vai entrar para atender, porque cada vez mais a gente tem visto que é uma tecnologia que está sendo essencial no tratamento e com o acesso melhor ao tratamento, as patentes vão caindo, o preço vai caindo, e infelizmente é um tratamento muito caro. A gente tem imunoterapias... É muito caro mesmo? Tem ciclos de imunoterapia que é de 25 a 30 mil reais cada ciclo, né? Tem tratamentos mais caros. Então, assim, é um tratamento caro e você não faz uma única aplicação. Às vezes você faz 12, 18, faz 2 anos de tratamento, né? Então, é um tratamento caro, né? Não tem como falar que ele é caro para
para a classe média alta, né, do Brasil, né? Então, assim, a classe alta tem dificuldade. Então, assim, a gente sabe que é um tratamento muito fora da realidade do preço, mas tem benefício e a gente tem que discutir formas de melhorar o acesso. Então, aí vai depender muito da questão do próprio governo, discutir parceria com o laboratório, as patentes caindo. Sim. Então, tudo isso aos poucos vai melhorando. A gente sabe que a tecnologia, à medida que o tempo vai passando, vai lançando coisas novas e as coisas mais antigas vão entrando no hall de tratamento dos pacientes, vai melhorando isso aí, né? A Você gente não sabe pode deixar de lutar por isso, né? isso é o que eu ia dizer. Você sabe que o nosso grupo, Vencedoras Unidas, né? Vou fazer aqui o nosso merchandise. A gente tem muito forte esse foco, né, de luta para que a gente tenha um SUS melhor, cada dia melhor, né, que atenda cada vez mais as pessoas que precisam e que, né, procuram e aí estão tendo um atendimento, porque a gente sabe, a partir do momento que a pessoa realmente consegue estar lá dentro do SUS, o atendimento é maravilhoso, né? Quando tem essas quebras, a gente fica muito chateado porque a gente sabe que é uma questão de gestão, que a gente, né, não vai discutir aqui e tudo mais, mas a gente sabe que tem como se receber um excelente tratamento pelo SUS, né? Né, não tenho dúvida disso. Mas aí a gente tem essa bandeira levantada, que é a bandeira da luta, para que a gente consiga realmente valorizar e melhorar o SUS a cada dia, né? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que fazer, né, doutor? A gente deve realmente continuar nessa luta de buscar, né, essa melhoria, né? A luta pelo SUS não pode parar, né? A gente sabe que o paciente não tem acesso à medicina privada, particular, é muito cara e inviável. E o SUS tem um trabalho excelente, né? Eu falo, eu sou cria de lá, então eu não tenho como não defender, né? Eu acho que a gente, quando a gente trabalhou lá, a gente trabalhou com muito interesse, muita paixão, e estava envolvido lá, a gente conseguiu fazer muita coisa boa. A gente sabe que hoje está mais Tá. difícil, né? A gente pode nem culpar os colegas, que eu acho que tem que estar lá o médico, o enfermeiro, o nutricionista, toda a equipe de saúde tenta lutar pelo paciente. Os recursos são muito ruins agora. Sim. Mas eu acho que todo mundo tem interesse em trabalhar bem. Eu acho que trabalhar bem, ajudar o paciente é essencial para a qualidade de vida até de quem trabalha, né? Não é só a questão... É, É lógico que a gente tem que brigar por salário e tudo, mas assim, trabalhar com tecnologia, com equipamento, o trabalho fica melhor, né? Então, com esse é o certeza. trabalho dos Vencedores Unidos em buscar esses apoios, de, buscar formas políticas e integrar essa informação para o SUS é essencial, não deve nunca ser deixado, porque o paciente precisa desse acesso, né? Então, tem gente que Exatamente. tem acesso a um plano muito bom, tem gente que consegue pagar particular alguma coisa, tem gente que não tem É, plano de saúde e mesmo assim ela tem que ter um acesso digno, né? E o tratamento imunoterápico hoje em dia faz parte de um tratamento digno, né? Então não tem como não colocar isso, né? Tem que ser feito, exatamente. lógico que a gente tem que ser tudo feito com cautela e critério, mas não dá para não fazer um tratamento de excelência para o paciente do SUS também, né? Eu concordo plenamente com você Exatamente. e eu acho o SUS muito bom de trabalhar. Pena que está com essa dificuldade grande agora nesse momento. Sim. E antes de qualquer coisa, vamos agradecer aqui o doutor Marcos Trindade entrou, a doutora Michele, vi uma outra médica, mas agora eu não vou me lembrar, porque já passou aqui o nome dela, mas Doutora de qualquer Gabriele, maneira, Hélio Werneck, né? Entrou doutora Elge também. Werneck de Curitiba, doutora Gabriele daqui de Brasília também, doutora Janaína Jabur. Ótimo, Muitos colegas muito estão entrando bom. aí e a gente está muito feliz, está todo mundo junto aí. Isso. Se tiverem perguntas, viu, por favor, porque o doutor Márcio ele vai discorrendo sobre o assunto e aí as perguntas estão sendo respondidas, né? Algumas que a gente já tinha feito, tinha pedido, né, para as meninas previamente, mas a maioria já foi respondida. Mas se tiverem alguma pergunta, por favor, fiquem à vontade, viu? Eu acho o seguinte, uma coisa importante de a gente discutir também em relação aos tratamentos de imunoterapia é que cada caso é um caso. Por exemplo, câncer de mama, né? Câncer de mama que é o Uhum. nosso público principal aqui, que a gente vê muitos pacientes com câncer. Não é para todo Isso. caso de câncer, né? O câncer de mama ele tem Olha, vários tipos específicos, né? Hormônio sensível, com expressão de HER2, que usa a medicação lá, o trastuzumab, que é um medicamento que é uma terapia-alvo, que a gente falou há pouco tempo atrás, né? Que é excelente, é isso. um tratamento super caro, super moderno, que já está no SUS e já caiu o preço, ou seja, devagarzinho a gente vai entrando nesse trilho, né? Se Deus quiser. E Entendeu? o perfil triplo negativo, que é um perfil de câncer de mama que não tem expressão hormonal, não tem expressão Foi o do primeiro que eu HER2, tive. que é o que você teve, né? Que É, nos casos de metástase tem indicação para aqueles casos que, olha como é difícil o tratamento de imunoterapia, não é para todo mundo, né? Tem que ser um triplo negativo e tem que ser com expressão do PDL1, que é uma molécula que tem que estar hiperexpressa nesse tumor.
Então aí a gente vê que é uma coisa assim, não é para todo mundo. A Muito imunoterapia específico, né? é muito específica, né? Então tem que ter a expressão dessa molécula para a gente avaliar se tem indicação de fazer o tratamento. E ainda para pacientes metastáticos, né? Então, o paciente teve um caso inicial, tem como usar? Tem estudos já, né? Estudos para terapia neoadjuvante, ou seja, antes da cirurgia, mas ainda não lançou no Brasil, ainda está em estudo. Mas não serve para todo mundo, né? Então serve para todos os tipos de melanoma. Para melanoma tem servido para todos, mas ainda em melanoma você tem que avaliar se tem alguma alteração, outra alteração molecular, do BRAF, por exemplo, que se tiver, você vai usar um outro tratamento ao invés da imunoterapia, ou você vai avaliar caso a caso, né? Já câncer de cólon, né, de intestino, tem que ter expressão do PDL1, a instabilidade de microsatélites. Então, cada caso tem que ser avaliado para ver se não é uma chave que serve para todo mundo, né? É uma chave para cada fechadura. Então, a imunoterapia ela tem que ser usada com critério ainda. Está melhorado, a gente tem tido cada vez mais informação, tem cada vez lançado novos imunoterapias melhores, mais eficientes, mas ainda assim, cada caso é um caso. Doutor, uma pessoa aqui aparece para mim como Aconchego das Unhas 2018. Ela perguntou, ela colocou aqui, doutor, cheguei agora, por favor, me tira uma dúvida. Tomo um tamoxifeno, estou muito apreensiva. Deixa eu ver o que é. Não... O tamoxifeno, o que é o tamoxifeno? É um bloqueio hormonal, né? É um tratamento específico para bloquear o hormônio feminino, né? Ele é mais comum nos pacientes que não entraram na menopausa ainda, pode ser utilizado para pacientes que já pararam de menstruar, e é um tratamento super eficiente, né? Para evitar que é a câncer de Edna, mama volte. doutor. Oi? É a Edna. A Isso. paciente é Ela a entrou no grupo Edna. hoje, não é? Ela colocou aqui. Isso, gracinha. Eu vi aqui. E é um tratamento muito eficiente, apesar de ser um tratamento antigo, desde da década de 70 já tem lançado o tamoxifeno, mas é o medicamento que mais curou câncer na história do mundo, né? Apesar de ser um medicamento mais velho, é velho, é aquele panela velha que faz comida boa, né? Então, assim, faz comida boa. é um medicamento ainda eficiente, né? Apesar de ser mais antigo, tem que ser indicação precisa, né? A gente sabe que é um medicamento muito bom, mas ele tem que ser usado para grupos específicos. Ele é muito comum ser utilizado para mulheres pré-menopausadas, né? Ou seja, que não entraram na menopausa ainda, né? Se for utilizado nas mulheres pós-menopausadas, ou seja, que pararam de menstruar, tem que estar sempre observando a questão de voltar a sangrar, voltar a estar menstruando. Então, assim, a mulher era menopausada, não menstruava mais. Começou a tomar o tamoxifeno. Aí começou a ter algum sangramento, é um fator de risco. Tem que procurar o oncologista para avaliar a investigação mais precisa. Então, qualquer mudança no comportamento tem que ser investigado. Mas, de forma geral, é um tratamento muito importante, revolucionário para a medicina oncológica, super eficaz. Pode ter efeitos colaterais, depende de cada caso. Tem gente que sente mais alguma coisa, tem gente que não sente nada. Pode sentir um pouco de disposição, às vezes tem alguma onda de calor, mas é um medicamento super seguro e bem indicado e bem acompanhado, é excelente. Eu ia te perguntar sobre isso mesmo, porque quando a gente faz a quimioterapia, o doutor Marcos Trindade até fala que eu fui a rainha dos efeitos colaterais, né? Porque ele falou, Vivi, tudo que podia sentir, você sentiu. E olha que ele não me falou nada. Ele nunca me disse assim, talvez você sinta isso. Ele foi bem tranquilo, ele ficou bem quietinho na dele lá. E aí eu fui relatando para ele ao longo do meu primeiro tratamento, que eu sofri bastante, né? E Cada dia era um aí, flash. cada dia um flash, né? Um dia eu estava muito bem, outro dia eu estava muito mal. Um dia era o intestino, outro dia era um inchaço na região aqui da face. E assim foi, né? E aí eu passei meus 7 meses de quimioterapia. Agora, tinha uma colega falando assim, eu faço uso, né, e tô sentindo muitas dores com a imunoterapia. É uma questão de cada caso é um caso, ou a imunoterapia traz muitos efeitos colaterais, pode trazer muitos efeitos colaterais? Como é que é essa? Então, de forma geral, a imunoterapia, essa mais moderna, a interleucina que a gente falou lá atrás, era terrível. Causava febre, mal-estar, pressão baixa, risco realmente grave de morte. A imunoterapia mais moderna, que são os inibidores de checkpoint, né, que são ipilimumab, atezolizumab, nivolumab, esses mabs todos aí que a gente tem utilizado, eles são mais toleráveis, né? Assim, o efeito mais comum de ouvir queixa para o paciente é a astenia, ou seja, aquela fadiga, aquele cansaço, aquela sensação de disposição.
Dores no corpo, de forma geral, é muito mais raro, né? Não é comum ter essa queixa no dia a dia. A gente vê paciente realmente tem que... O paciente que está fazendo imunoterapia, a fadiga é o mais comum de queixa clínica, mas pode ter Sim. reações muito delicadas e raras de você detectar. Então, você tem que fazer exame de sangue. Pode voltar a ter um quadro de hipotiroidismo, a tireoide parar de funcionar, porque o Ah, tratamento imune, né, estimular o próprio sistema imune pode atacar tecido da gente. Então, pode ter um quadro de tireoidite, ou seja, atacar a tireoide, você entrar com uma tireoide baixa, né, um TSH alto, sim. e você precisar tomar remédio para tireoide. Pode atacar as glândulas adrenais, né, e o cortisol, que é produzido pelas glândulas adrenais, são glândulas que estão em cima dos rins, que produzem o cortisol. Elas param de funcionar, então você vai ter um hipocortisolismo, e aí você tem que tomar remédio para alterar, para subir o corticoide, né? Certo. Que você deve evitar durante o tratamento de imunoterapia, que o corticoide você pode diminuir o efeito da imunoterapia. Ou seja, você só vai usar Ah, se você cair os níveis de cortisol no sangue, né? Abaixo do normal. entendi. Pode ter outros quadros de pneumonite, ou seja, vai ter inflamação no pulmão, a pessoa vai ter aquela tosse, aquele mal-estar, né? Falta de ar. Sim, Então, isso tem que estar sempre falando para o paciente, para o médico, para ele avaliar se tem que diminuir a dose, se tem que parar, né? Se não diminuir a dose. Você para, dá um sim. intervalo, depois volta, às vezes tem que entrar com Bom, corticoide nesses casos. Ou um entendi. quadro de enterite, né? Uma inflamação intestinal e dá diarreia. Então, você tem que estar sempre, né, monitorando De o paciente de olho. perto. O efeito colateral mais comum, né, é a fadiga, mas pode dar pneumonite, pode dar tireoidite, enterite, Sim, né? Então pode ter reação cutânea, então pode ter um vitiligo, né, aquelas manchas sim, brancas na pele. É um sim. sinal até de resposta ao tratamento para alguns casos, né? Ah, Então legal. pode acontecer algumas coisas desse tipo, né? Doutor Márcio, tenho que falar, né? Porque senão o pessoal vai brigar comigo depois. Olha, o que tem de gente aqui elogiando você, seu trabalho, o tipo de profissional que você é. Tá aqui Cri Oliveira, tem aqui a Ana Paula AJF, deixa eu ver quem mais. Nicole, Nicole Rossio, 2. Tá falando que você é o melhor oncologista de Brasília. Gente, tô dando recado, viu? Que senão o doutor Marcos me pega. Eu falo, meus pacientes e meus amigos são muito carinhosos, né? Então a gente sempre fala assim, não há nada mais importante que contar com os amigos, e os pacientes são É, amigos nossos também. A gente entra nessa luta junto com eles, né? A gente quer todo o bem verdade. deles, e a gente sabe que poder ajudar e ser valorizado assim é maravilhoso, né? A gente poder É. ter A esse gente, na retorno, esse verdade, sente feedback. isso. A gente sente isso, doutor, porque eu lembro que lá no meu início de tratamento, o doutor Marcos não estava e eu fui atrás da Sabrina, estava quase doida, porque eu estava incomodada com o inchaço nessa região, né? Depois eu descobri que era só inchaço mesmo, né? E você me atendeu como se fosse o meu médico direto ali, né? E tudo. Então, assim, a Aliança sempre foi um lugar onde a gente se sentiu em casa, né? Hoje, oncoclínicas, né? E a gente continua tendo esse prazer, né? De ser tratado da melhor forma, né? Não, Por a gente, você. a gente fala, eu, Marcos, a Gabriele, né? A nossa equipe toda de oncologistas, nossos amigos Doutora oncologistas lá que estão Gabriela. com a gente tem esse carinho, né? Eu falo, essa questão da gente trabalhar com o paciente é uma coisa que agrega para a gente também, né? É um retorno que a gente É, pode ajudar. Você sabe que esse momento, nos casos de adjuvância, é sempre bom, né? No caso de adjuvância, que o paciente está bem, né? Você vê que ele responde, você acalma ele um pouquinho, vai melhorar. E no seu caso aí, você estava preocupada, super assustada, e graças a foi. Deus, era só orientar, né? São os É, casos mais fáceis, que é só acalmar, ó, esse fogo aí vai apagar, pode ficar tranquilo. Mas tem os casos mais difíceis, né? Os pacientes metastáticos, que é um momento assim de sim, terminalidade, dificuldade, que a gente tem que saber também lidar com esse momento, né? E a sim, gente lá na sim. Aliança, agora, Oncoclínicas, a gente está num grupo maior agora para ver se a gente consegue melhorar ainda esse acesso ao tratamento dos nossos pacientes. A ideia é essa, continuar ajudando, informando, e a gente tem essa oportunidade aqui discutindo com vocês, é essencial, porque a discussão com o paciente, essa forma de ter acesso às pessoas, é a forma mais tranquila de tirar as dúvidas. Agora, a Ana Paula perguntou agora aqui se o tamoxifeno pode dar coceira. De novo, Sim. né, é muito pouco comum dar coceira, mas como a pele pode ressecar, e realmente pode dar Hum, coceira. Então, o tratamento aí não é porque ele causou coceira diretamente. O tamoxifeno pode deixar a pele mais ressecada, que pode dar uma diminuição hormonal. Os próprios hormônios sim. femininos, eles que deixam a pele mais viçosa, corada, né? Por isso que quando a gente é mais jovem, tem aquela pele brilhante, sadia, Tudo rosada. lindo. E aí, à medida que as primaveras vão passando, os hormônios vão caindo, a pele vai ficando menos brilhante, menos mais ressecada.
E esse ressecamento que Menos visto mesmo, né? que o próprio hormonioterapia aumenta essa ressecabilidade da pele, né? A pele fica mais seca, né? Diminui essa lubrificação. Então a pele Sim, seca vai causar coceira. Então hidratar é o melhor remédio para isso aí, não é o o melhor próprio remédio. medicamento que está causando, né? E essa Muito questão da bom. gente como oncologista é isso, poder ajudar nessas dúvidas que pode parecer uma coisa banal, eu tenho vergonha de perguntar, mas para quem está vivendo é importantíssimo. E não tem pergunta boba, né? Bobo quem não pergunta e vai ficar com problema em casa. Que assim, você estava com inchaço lá, se alguém não te falasse, ó, é normal, é tranquilo, deve ser do tratamento, espera um pouquinho, vai melhorar, você estaria procurado hospital, tomografia, outro médico para ver opinião, e assim, a vivência da gente Sim, vai tirar uma sim. dúvida sua que você vai dormir bem em casa. Exatamente. Como a gente faz esse acompanhamento das meninas, né, que fazem parte dos nossos grupões, é, sempre, a primeira fala da gente com elas é sempre assim, ó, o ideal é conversar com o seu médico. Só que a gente sabe que quem trata pelo SUS, dificilmente tem uma linha direta com o seu próprio médico, né? Então, eu acabo, por exemplo, no meu caso em particular, eu falo muito com o doutor Marcos, no meio de qualquer horário, eu dou uma falada com ele, ó, tem alguém com dúvida nesse aspecto, né? Ainda não te liguei, mas uma hora eu ligo também. À disposição. Por quê? Porque a gente sabe que elas ficam extremamente angustiadas, às vezes a consulta vai ser dali a 2 meses, 3 meses, às vezes não tem nem data marcada ainda. E como que a pessoa vai sobreviver, né? Já está ali com a saúde mental já perturbada, né? Como que ela vai sobreviver com aquela dúvida, que às vezes é uma dúvida mais importante mesmo, sem né? Sem tirar essa dúvida. Então, a gente procura fazer isso, né? A gente está à Sempre disposição usar da para nossa ajudar. experiência, né? A gente está à disposição para ajudar a tirar essas dúvidas. Acho que qualquer dúvida é sempre importante a gente colocar, porque é o que você falou. Uma dúvida para quem está com esse problema, a dúvida é muito pior, né? Aí se você ainda tem aquela coisa, eu falo, hoje em dia o pessoal critica muito o Google, né? O Dr. Google, o pessoal vai olhar na internet. É, Eu não sou contra, eu acho que é muito importante você ter acesso à informação, procurar na internet, olhar aquilo lá. Mas eu sempre falo, quando você procura alguma coisa na internet, você tem que ter alguém te ajudando. Porque você sim, pode achar, desde que o medicamento vai causar um câncer pior do que o que você já tinha, vai te matar muito rápido, de forma sofrida, isso. até um cara que vai falar, toma um chá de tal medicamento que é muito melhor que um chá de tal planta que é muito melhor que o medicamento. Assim, você se É, perde, né? Então é um perigo. a informação de qualidade na internet é muito delicado, né? Que como É, você vai saber se aquela informação ela tem valor ou não? Então a gente sabe que o paciente deve procurar a internet até para tirar suas dúvidas, criar dúvidas que ele realmente às vezes teria depois. É muito válido, eu acho que é muito bom o paciente olhar alguma coisa, mas com critério. Poder tirar a dúvida para não ficar. O problema é que você lê alguma coisa e achar que aquilo lá é a verdade. Aí você vai sim, multiplicar e vai causar sofrimento. Então a dúvida tem que ser tirada. A gente acha ruim quando o colega não consegue dar uma informação, mas as vencedoras unidas acho que tem esse papel. Né? Ajudar o paciente, às vezes até do SUS mesmo, que não tem um acesso ao médico privado, tem uma dificuldade, e tirar uma dúvida que às vezes pode ser uma coisa isso. simples, né? É, São dúvidas que ajudam na qualidade de vida do paciente. Eu falo, o tratamento é importante, mas tão importante quanto o tratamento é saber o que está acontecendo. o que está Porque você acontecendo? ficar um tratamento sem saber, quando vai ser minha próxima aplicação? Qual o medicamento que eu estou tomando? O que vai acontecer com esse medicamento? Sim, Tudo isso é importantíssimo para a qualidade de vida de qualquer pessoa. Então, a informação hoje exatamente. em dia é primordial, né, na qualidade de vida do tratamento do paciente. Sim. E a gente tem aquele cuidado, né? A gente deve manter esse cuidado, porque a gente fala, por exemplo, da nossa experiência pessoal, olha, comigo aconteceu dessa forma, o meu médico agiu dessa maneira, porém, o seu caso é um caso específico, você precisa conversar com seu médico. Então, quando elas não têm como, né, fazer esse contato direto com o médico, a gente tenta ajudar de alguma forma. E aí a gente tem conseguido evitar que muitas usem essas alternativas que às vezes acaba sendo, por exemplo, mais tóxico, né, do que se ela ficasse só com aquela primeira reaçãozinha ali, né? Então, eu acho que nesse aspecto a gente até tem conseguido alcançar o nosso objetivo, né? Doutor, tem uma Importante. pergunta aqui que também seria a minha, porque a pessoa tá, a Denise, né, que é a nossa vice-presidente da ONG, ela está perguntando assim: para quem teve o triplo negativo e já terminou o tratamento, já há alguma medicação para acompanhar ou não tem nada? Então, né, eu falo, o tratamento para câncer de mama,
é aquela coisa. Quando a gente fala padrão triplo negativo, é um padrão que você não tem expressão hormonal, ou seja, o tipo de câncer que a mulher teve, no caso, que é o câncer de mama, que é triplo negativo. A gente deixa bem claro que não é qualquer câncer que é triplo negativo. É para o câncer de Certo. mama, né? Então, câncer de mama triplo negativo é o padrão de câncer que não tem expressão de receptor hormonal, ou seja, o próprio hormônio feminino da mulher, que ela produz, não estimula a célula tumoral, ou seja, ela tomar algum medicamento que bloqueia o próprio hormônio feminino, não vai bloquear as células malignas que possam estar presentes ali no organismo dela. Então, não adianta ela tomar nenhum medicamento para isso. O HER2, que é aquela molécula quando está hiperexpressa também, não está no caso do triplo negativo, ou seja, não adianta usar o Herceptin para evitar que a doença Sim, volte. Então, tá. realmente é uma doença que o tratamento, quando acaba a cirurgia, a quimioterapia, a radioterapia, o tratamento adjuvante, o tratamento de prevenção, vamos colocar assim, para evitar que essa doença volte, não tem, né? E realmente eu Hum. concordo. O paciente que está vivenciando com triplo negativo é uma sensação que parece ir agora, né? Dá uma Quem vai sensação me de defender? abandono, doutor. Dá uma Exatamente, né? sensação de abandono. É uma sensação de me Eu tive abandonaram, isso. né? É, Por que alguém tem um tratamento e eu não tenho, né? É quase é, é uma sensação desse tipo mesmo. É comum acontecer isso, mas assim é uma doença que a gente tem que estar monitorando de perto, né? Não tem ainda um medicamento específico que possa evitar que a doença volte. A gente vai ter que fazer o diagnóstico precoce de uma progressão, caso aconteça. A gente pede para não acontecer, mas caso aconteça, o ideal é a gente estar sempre acompanhando, o oncologista vai estar acompanhando, o mastologista, se qualquer coisinha, poder tratar mais prontamente. E aí, se acontecer isso, alguma coisa, a gente tem várias linhas de tratamento. Aí você vai poder usar a imunoterapia no caso. Né? Que na doença isso. metastática, se o paciente tiver uma doença metastática, triplo negativo, com expressão do PDL1, você pode usar a imunoterapia. Mas se não tiver também expressão do PDL1, tem vários outros quimioterápicos que funcionam também. Então, assim, Sim, a gente não está sem ferramenta. Só que realmente não tem essa ferramenta específica para evitar que a doença volte, né? entendi. Mesmo considerando que quem está com a doença que tem o hormonioterapia como bloqueio hormonal, é uma ferramenta a mais segurança também. Infelizmente, não existe nada 100%, né? Mas é uma É, ferramenta a mais que dá uma sensação de segurança para o paciente. de E é segurança. essencial, para quem tem essa indicação de usar hormonioterapia, é um tratamento revolucionário. Cada vez mais para câncer de mama sensível ao hormônio, o bloqueio hormonal é cada vez mais interessante e tem sido estudado para usar cada vez mais com eficácia muito grande. Entendi. No meu caso, por exemplo, eu tive o mesmo câncer que a Denise, né? O triplo negativo, que foi o primeiro câncer que eu tive. Mas eu já estava, foi 2016, aí 17, 18, 19. Final de 2019, eu resolvi reconstruir os mamilos. Eu tinha perdido um, né? E resolvi reconstruir. Quando, em outubro, novembro, mais ou menos, aí eu fui fazer os exames pré-operatórios. Toda feliz da vida, né? Achando que ia ficar toda bonitona lá. Uhum. E aí, o que que aconteceu? Eu descobri um câncer luminal na outra mama, na mama esquerda. E aí foi um susto, um baque, né? Só que, de certa forma, tudo que aconteceu foi, assim, muito, muito até bom. Eu digo que foi bom, porque eu descobri no início, super Exato. no início, Isso é essencial. que isso é essencial, né? Descobri no início, pude tirar completamente, né? E aí eu descobri que tinha, sim, hormonal, né? Tinha esse lado hormonal do meu organismo. Então Porque você eu tem um mecanismo desconfiava agora que de tinha. proteção, né? Exatamente. E antes eu ficava naquela dúvida. Tinha alguma coisa, sabe, doutor? Não sei se é porque a gente cisma, não sei o que que é, mas tinha alguma coisa na minha cabeça que me dizia que não estava normal para mim aquela história de, ah, não, agora eu não preciso de mais nada, porque você tá ok, né? Parecia que tinha alguma coisa hormonal, porque eu sempre tive algumas dificuldades relacionadas à parte hormonal, ginecológica e tudo mais, né? E aí, agora eu até fiz os exames genéticos, estou esperando o resultado para a gente ver daqui para frente como é que vai fazer, se tira ovário, útero, essas coisas, né? Exatamente. A Mas, questão do tratamento genético, é importante você comentar disso aí. Né? Eu acho que sim, o estudo genético cada vez mais vai dar mais espaço na oncologia. Né? A gente sabe que ainda falta um pouquinho do que fazer com essa informação. Né? Mas não há dúvida isso, na muito novo oncologia, ainda, né? não há dúvida na oncologia que o estudo genético vai definir tratamento, segmento, né?
Então é importantíssimo a Sim, gente ter esse estudo, especialmente pacientes jovens como você, que tem um câncer de mama. O estudo genético é essencial. A gente tem que sempre estar pedindo, acompanhando, fazendo. A gente sim. sabe que tem uma dificuldade em relação ao convênio, em relação ao geneticista, tem vários limitadores aí, mas é importante Eu, ter eu, acesso a isso aí. eu inclusive, eu fui para a doutora Gisele Adjuto. Trabalha com a gente lá na Aliança. Gostei demais do jeito com que ela tratou toda a história e ela me explicou que a partir do momento que a gente tem um caso de câncer, a gente faz a primeira investigação, não aparece lá, né, nos marcadores e tudo mais, a gente precisa continuar investigando. Eu não sabia disso, né? Exatamente. Então, eu estou indo para o meu terceiro exame genético. É até bom que as meninas saibam. Hoje em dia não é mais tão caro, né? O Não, primeiro tem que eu cara. fiz, eu dividi em 12 vezes. Hoje não, hoje a gente consegue fazer bem mais em conta. Hoje eu não precisei pagar, porque o meu plano de saúde conseguiu cobrir, Cobrir né? já, né? Mas mesmo que você precise pagar, hoje já não é mais tão caro, né? Tem clínicas, laboratórios que fazem por um valor melhor e tudo, dependendo, claro, do painel que você vai fazer, né? Mas a minha pergunta que eu queria fazer em relação a essa coisa de ter, né, dois casos assim, é que é uma coisa assim normal aparecer, por exemplo, um câncer totalmente diferente. Eu tive um triplo negativo na mama direita e de repente tive um luminal na mama esquerda. Isso é normal acontecer? Não, não é normal. A maioria das vezes é um tratamento só, mas pode ter um risco de recidiva. Assim como você tem qualquer paciente que teve câncer tem um risco de recidiva, especialmente Uhum, depende. A gente fala, para você definir o risco de recidiva, ou seja, o risco da doença voltar, depende principalmente do início do tratamento inicial que a pessoa teve. Então, assim, quem teve um sim, câncer muito pequenininho, conseguiu operar, não precisou fazer químio, não precisou rádio, ou seja, no estadio 1, de forma uhum, geral, o tratamento cirúrgico e a hormonoterapia vai ser com grande chance de cura e a chance de voltar é menor. Um paciente que sim, já tem uma doença mais avançada, um tumor grande, que tem que fazer químio, rádio, tudo isso, né, tem mais chance de voltar. E esse paciente que pode voltar, vai ser em torno de 10 a 20% dos casos, pode mudar o perfil, né, histológico. Então, assim, imunistoquímico, ou seja, se era um sim, padrão triplo negativo, voltou uma doença, né, infelizmente voltou, e tinha a chance de sim. 10 a 20% de mudar o tipo histológico. Então, no caso, Caramba, a chance é em torno disso, 10 a 20%. Se voltar, a chance de mudar é de 10 a 20%. Né? O mais comum é que volte no mesmo perfil histológico. isso mesmo. Entendi. Tem Né? uma Mas outra pode pergunta acontecer. aqui, doutor. Pode falar. Paciente de 41 anos, agora toma, Tamoxifeno? agora toma tamoxifeno. Tá 2 anos sem menstruar e agora a menstruação voltou. É comum ou é muito incomum? Não é comum. Né? Ela tinha quantos anos? 41. Isso. Aí ela tomou por 4 anos, então agora ela voltou a menstruar, né? Tem que voltar no oncologista dela, fazer a investigação, né? Ver se está tudo bem esse sangramento. Porque Sim, apesar dela ser, a gente sabe, paciente muito jovem, né? Eu falo, abaixo de 45 anos, o paciente jovem. Então, a chance da paciente voltar a menstruar é muito grande. Né? Muitas vezes, quando faz um bloqueio hormonal numa paciente mais jovem, tem um câncer de mama mais invasivo, a gente faz até um bloqueio completo, que a gente fala. Que usa uma medicação sim, para fazer o bloqueio central, ou seja, uma medicação injetável, né? Bloqueio central que bloqueia a glândula hipófise, né? Para parar de produzir os hormônios que estimulam o sei. hormônio do ovário. Então, esse que é o bloqueio central, uma injeção de Zoladex ou Eligard. Especialmente o Zoladex a gente tem usado mais para evitar fazer esse bloqueio central. Então, você faz esse bloqueio central para a pessoa parar de menstruar, entrar na menopausa hormonal. Né? A mulher, mesmo jovem, ela entra na menopausa. E você faz o inibidor da aromatase, né? Que até alguém perguntou aí a diferença de letrozol para tamoxifeno. O letrozol, o anastrozol são inibidores da aromatase. É o medicamento mais com outro mecanismo de ação do tamoxifeno. Então, você Uhum, usaria um medicamento desse para fazer um bloqueio melhor. Seria um bloqueio entendi. mais eficiente. No Ah, paciente mais jovem, que às vezes você vai usar só o tamoxifeno, e às vezes ela para de menstruar, né? Porque fez quimioterapia, a quimioterapia pode dar uma caída no hormônio e parar de menstruar por um período. Nessa idade, depois de 4 anos parado, teoricamente já estava em menopausa. Né? Tem que ver os sim. padrões hormonais, tem que avaliar com o oncologista, o ginecologista, para ver realmente se ela estava na menopausa. Que se ela estiver na Uhum, menopausa e voltou a menstruar, tem que investigar o útero. Tem que fazer uma ecografia transvaginal para avaliar isso sim, direitinho. Ah, trabalhar. pode ser normal? Até pode ser, mas não pode deixar de investigar. Tem que voltar no oncologista.
tem que voltar de qualquer maneira, né? Com Tá. certeza. Tem uma pergunta aqui da Belisária, que é o seguinte, ela colocou aqui, o final eu não entendi muito bem, mas ela está falando sobre o carcinoma urotelial e ela diz que não autorizaram o atezolizumab. Atezolizumab. É, O Tecentriq, é o atezolizumab, né? O carcinoma urotelial é um câncer de vias urinárias, né? Normalmente de bexiga, pode ser renal mais raro, mas é um câncer de urinário, né? De via urinária, especialmente bexiga. E o tratamento, como é um medicamento novo, né? Tem pouco tempo, às vezes não torna na bula ainda do convênio, então tem que ver se já está na bula do medicamento a medicação para ver se realmente teria mais fácil de utilizar, porque os medicamentos mais novos não saiu na bula ainda do Brasil, que sempre tem esses delays que a gente vai colocar, né? Tem indicação de usar o medicamento, só que tem vários estudos científicos no mundo inteiro falando que pode usar o medicamento, só que no Brasil a bula ainda não está na bula. E quando não está na bula, o convênio tem o direito discricionário de falar, eu não preciso pagar esse tratamento. Aí ele nega. entendi. E inicialmente deve ser esse o motivo, né? Eu não tenho como dizer com Tá. mais dados, mas é uma coisa que tem que avaliar com o médico realmente. Foi por isso, né? Se não foi, tem que recorrer e pedir o tratamento correto, né? Que o Ir câncer, atrás, né? o câncer também urotelial tem que avaliar se ele tem realmente o carcinoma de células claras, ele tem muito benefício para imunoterapia. O carcinoma urotelial tem que avaliar com o médico mesmo a questão da Com o indicação, mas médico. provavelmente tem que estar em bula para sair a medicação. Entendi. A Denise, ela disse que fez, né, o exame genético há pouco tempo, eu acompanhei, inclusive, né? E ela falou que o oncologista dela sugeriu a retirada do ovário. O câncer dela foi triplo negativo, né? Aí ela fez o exame genético e foi pedida a retirada de ovário. Então, esse é um caso muito interessante, né? Interessante, a gente sempre fala que é para o médico, né? Que tem muita coisa a fazer. É um caso sério, delicado, a gente sempre coloca nesse quesito pelo seguinte: o exame genético foi importantíssimo no caso dela, né? Um carcinoma, Sim, um câncer de mama numa paciente jovem, né? Padrão triplo negativo. Foi fazer investigação, né? Provavelmente já teve a mutação de BRCA1 ou 2, alguma coisa desse tipo, que sim, aumenta a chance de voltar um câncer para a mama, para o ovário. Então, assim, esse é um tratamento, é um caso típico daquela atriz Angelina Jolie, né? Que sim, ela tinha uma história familiar da tia dela ter morrido com 39 anos, a mãe dela morreu com 40 e poucos anos de câncer de mama. Ela tinha a mutação do BRCA e, apesar de ela não ter tido câncer, ela já fez um tratamento profilático, vamos colocar assim, né? isso. Tirou as É, glândulas mamárias, tirou as glândulas do ovário, né, que são glândulas, para evitar que a doença voltasse. Ou seja, entendi. a questão genética aí foi essencial para esse paciente e pode ter causado a cura na vida dela, né? Garante, pode Exatamente. não voltar em lugar? Infelizmente pode. Infelizmente eu não posso ser leviano e falar que resolveu Garantir. tudo. Mas ela tem a chance de não voltar a doença nenhuma porque ela fez um tratamento profilático essencial para ela. Entendi. No meu caso, eu conversando com o médico, que quem está me atendendo agora é o doutor Alexandre Bravin. Ele é ótimo. E ele é masto e ginecologista, né? Exato, ele é E aí ótimo. a primeira coisa que ele falou comigo quando eu falei para ele, olha, eu tô chegando aqui para ti com um segundo câncer e tal, ele falou, olha, de cara, sem a gente conversar direito, sem ver nenhum detalhe, eu diria para você, tire tudo. Por quê? Porque você está com uma história que ninguém espera, né? O Exatamente. segundo câncer é totalmente diferente do primeiro e tudo mais. Porém, o ideal para a gente ter embasamento e tudo mais é que você faça os exames genéticos, né? Que a gente vai ter mais embasamento, a gente vai com mais segurança, né? Mas isso é uma questão assim, no seu caso, se você disser hoje, eu quero tirar tudo, é bem possível que a gente consiga que seu plano de saúde Ned. aceite, né? É, Pela situação toda. pelo Aí seu agora eu caso, estou né? esperando o resultado, né? Para ver, né? Como é É, que ficou. eu gosto, tem casos como seu paciente jovem, a gente acaba tendendo a ter, ainda mais seu caso que já teve um outro câncer, são fatores prognósticos que a gente vai ser mais rigoroso e exigente nas possibilidades de tratamento cirúrgico, né? Concordo plenamente, doutor Alexandre Bravin, mas isso tem que ser muito avaliado caso a caso, né? Tem É, pacientes que têm que, e por isso a questão, o que hoje em dia está bem estabelecido é a questão genética. Então, assim, paciente que tem a mutação no BRCA não vai ser questionado pelo convênio. Tem a mutação, o convênio vai autorizar tudo. Agora, sim. por isso tem que ser visto caso a caso. Eles falam, não, eu tive câncer, eu sou jovem, eu quero fazer tudo. Aí o convênio vai Uhum. negar, porque tem que ter critérios muito É, claros, né? A gente sabe que às vezes o seu caso é um sinal de alerta, a gente vai ficar
interessado com o médico fazer um tratamento mais agressivo, mas tem que ter critérios para ser feito de forma... Exatamente. cada caso tem que ser avaliado. Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora de... Quando a gente fala de tratamento de câncer, a gente tem que ser sempre muito criterioso, porque o que tem revolucionado no câncer é o tratamento personalizado. Ou seja, Isso. cada pessoa tem um tratamento específico. Então, assim, o que serviu para a Vivian não vai servir para a Joaquina, não vai servir para a Tereza. É tudo câncer de mama. Não é. A gente vê claramente Não é. que o mesmo câncer de mama é diferente de um para outra. Quem teve um câncer de mama pode ter outro. Você é a prova viva disso. Então, assim, Só prova viva disso. o câncer é uma doença que a gente, como oncologista, é muito vaidoso em dizer que a gente tem que estar sempre atualizando. Porque, assim, o que a gente vivenciou há 10 anos atrás, o Marcos Trindade, a Gabriele, eu, que a gente está na mesma geração, o que a gente tratava lá, hoje em dia a gente trata muita coisa parecida, mas mudou muita coisa. Mudou Muita muita coisa mesmo, né? Câncer de mama era 3 tipos, hoje tem 5, daqui a pouco tem mais, e cada vez surge mais, Sim. e você vai mudando a forma de tratar, a forma de conduzir o tratamento, medicamentos novos. Então, assim, é grande demais a variação de tratamentos. E tem outras mutações. Aí tem padrão sarcomatoide, tem padrão papilífero, e tem células claras, e tem muito tipo diferente, né? Então, o São câncer tem que muitas ser coisas. visto muito individualmente, né? A gente pode tirar dúvidas gerais sempre, mas tratamentos têm que ser muito estudados com o seu médico, né? A gente fala assim, como que eu vou tratar esse câncer agora? Vamos falar aqui uma receita. Não tem jeito, Não dá. né? Porque Não tem como. o paciente, às vezes o paciente que a gente consulta, a gente às vezes tem que levar o caso para casa e discutir em colega, em grupo, né? A gente tem um grupo que a gente discute os pacientes, casos mais complexos, para a gente estar discutindo aqueles casos mais raros, porque não é todo mundo que tem um caso teoricamente simples. E o caso que às vezes começa simples e parecia que ia ser tudo maravilhoso, um ótimo prognóstico, ele pode mudar. Então, assim, tudo tem que ser visto com muito carinho, muito cuidado, avaliar caso a caso, fazer um estudo. Hoje, as terapias novas, a gente está vendo a questão da imunoterapia, tratamento genético, tem mudado isso de forma assim, impressionante. A gente que está aí vê isso assim mudando de um ano para o outro, né? É muito satisfatório ver isso e ver que está tendo muito qualidade bom, dos né? pacientes. Exatamente. É muito bom e deixa a gente, né? Nós que somos pacientes, né? Deixa a gente com o coração menos apertado, né? Que a gente vê os casos, né, se enumerando aí, cada vez mais mulheres, cada vez mais pessoas, né, com câncer, e a gente quer ver todo mundo bem, né? Com certeza. Doutor Márcio, a gente já está chegando no finalzinho, é uma pena. Foi ótimo. Obrigado Nós mesmo pela tivemos oportunidade de um discutir com papo vocês. muito, muito, muito gostoso. Eu acho até que a gente pode combinar um outro papo sobre as outras, né? Ótimo. Os outros modos de tratamento aí do câncer, né? À Porque isso disposição. é assunto para muito tempo, né? Esse assunto é para hoje e sempre, né? Sempre vai ter dúvidas. Você vê o tamoxifeno que é velhinho aí, tá cheio de dúvida ainda, né? E vai ter vários tratamentos, a gente vai ter sempre dúvida. É importante a gente estar discutindo sempre. E eu quero fazer um outro convite aqui, vou fazer assim, ao vivo, que aí depois não tem como. Tem nem jeito de falar que tá entrando um túnel, né? Caiu o sinal, não tem jeito. Não Né? tem. Quero muito a sua presença no nosso quarto congresso Obrigado. oncológico para pacientes e familiares, tá? Quero Obrigado. muito. Quero te Estaremos lá. agradecer por essa presença sempre, né, esclarecedora, sempre muito tranquila, né? Que passa essa tranquilidade e essa certeza, né? Do que dá para ter certeza, né? A gente, né, nem tudo dá para ter certeza, mas a gente fica muito satisfeita com a sua presença aqui, o seu Obrigado. apoio ao nosso grupo, tá? É um grupo que a Agradecer gente a tem muito doutora carinho. Desde Gabriele o começo a gente também. está junto com vocês aí. A gente É isso mesmo. fica feliz pelo trabalho de vocês aí de crescimento. A gente está junto sempre. Nós mudamos a nossa sede. Vamos, assim que for possível, a gente quer que vocês Visitar aí. apareçam lá para conhecer, tá Com bom? certeza. Obrigado mesmo. Doutor, Obrigado muito a todos. obrigada. Obrigado aos amigos que participaram, que ouviram. E Teve muita carinho de todo mundo gente, aí. viu? Foi ótimo, foi ótimo. Foi muito bom. Fez Obrigado mesmo, gente. sucesso. Família. Obrigada, tudo de bom. Minha Família, isso família mesmo. ligou, minha tia, Moisila, todo Que mundo muito bom. querido aí. Foi ótimo. Maravilha. A Obrigada, viu, Fernanda. doutor? Tudo de Obrigado, bom. gente. Todo mundo. E a gente vai conversando. Obrigado. Fique com Deus, gente. Tá. Obrigado.
Amor, faz favor aqui. Eu ainda estou ao vivo aqui. Tem como eu